abreviados dias. Por conta de mim e de vocês. Aleluia! Amém? Deus Então eu vou pedir os irmãos que abram as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1. Irmão, está difícil. Vai ser ainda mais difícil. Já foi difícil. E a palavra do Senhor está aqui para nos mostrar que um grande homem suportou dores maiores do que a nossa. Tudo isso para que a obra do Senhor pudesse hoje estar sendo pregada a mim e a vocês. Então eu digo a vocês, não perca a esperança, não perca a fé, não desanime. Eu digo para mim, Eliane, não perca a esperança, não perca a fé, não perca o alvo, não saia do foco. Escute quando o Senhor mandar, é aqui que é para jogar a rede. Escute quando chegar aquele franzinho de pé descalço, cabecinha branca e começa a falar, naquela muita falácia alguma coisa. Aleluia! Porque Deus não manda ninguém ao nosso encontro sem propósito. Amém? A igreja achou? Amém! 2 Coríntios, verso 1, a partir do verso 3 até a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhe dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos passando. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma com qual vocês participam do nosso sofrimento, participarão também da nossa consolação. Amém? Pode se assentar com a voz. E palavra poderosa do nosso irmão Paulo, em uma das cartas que ele mandou para uma província a qual ele plantou uma igreja. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava tentando mostrar para aquelas pessoas o sofrimento que ele estava passando por conta da palavra, da obra do Senhor. E ele estava mostrando também que, ao contrário do que muitos diziam, ele era sim apóstolo. Porque muitos diziam, mas ele sofre tanto, ele é expulso de cidade, ele apanha, esse homem é tão perseguido que ele não é de Deus, ele não é de Cristo. Alguma coisa está errada que não está certa na vida dele, não. E estavam tentando desfazer o ministério do apóstolo Paulo. E ele, por meio de carta, mostrando por qual motivo Deus o permitia passar por tribulações. Domingo eu perguntando aos irmãos o que seria a sua tribulação. Uns falaram financeiro, outros falaram saúde, outros falaram matrimonial, outros não falaram, mas também tem tribulação. Os jovens que não era para ter também tem, porque já trabalham, porque estudam, porque socializam. E hoje, mais do que as tribulações que outrora sofreram, hoje ainda tem uma tribulação que mais para a gente, que é a tribulação da mente. A tribulação do excesso de passado, a tribulação do excesso de futuro. Uns se prendem no passado e gera depressão. Outros focam tanto no futuro, que gera ansiedade. Então, além de toda a lapada que a gente leva, ainda tem a mente que nós temos que lutar cada vez contrário.
E eu vou mostrar para vocês que muitas das coisas da qual nós passamos, o apóstolo Paulo passou em um propósito maior. E que nós também temos o mesmo Deus que o consolou para nos consolar. Porque ele diz que aquele que sofreu a mesma aflição de Cristo terá a mesma consolação. Então, se ele sofreu a aflição e foi consolado, nós também teremos a nossa porção de consolo. Há uma balança. Foi atribulado, consolo, misericórdia. E o Senhor está na balança. O Senhor não deve nada a ninguém. Então, se ele fala na palavra dele que ele é o Pai da misericórdia, nós só estamos suportando o processo por conta da misericórdia dele. Então, vamos à lista de Paulo, que é bem extensa. Continue comigo, irmãos. A primeira lista de Paulo, voltando 1 Coríntios 4, de 9 ao 15. Quando eu comecei a estudar essas listas, eu disse, poxa, eu nem sofro. Eu nem tenho problema. Estou zen. Amém? Amém. Então vai dizer assim. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens. Nós, aqui ele ironiza, somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos escória da terra, lixo do mundo. Meus irmãos, como foi difícil ler Paulo falando que ele estava se considerando, por tanta tribulação, um lixo. Cada vezes paramos e olhamos e falamos, qual é o nosso lugar no espaço? O que estamos fazendo, o que estamos produzindo? O que eu estou fazendo não está gerando fruto? Eu estou lançando a rede e a rede não está vindo vazia. Qual é o meu propósito nessa terra? E ver Paulo passando por tantas necessidades. Fome, sede, nudez. Ele apanhou. Ele era do movimento sem teto. Ele não tinha casa fixa. Ele foi injuriado. Ele foi perseguido. Ele foi caluniado. Lixo do mundo. A segunda lista, 2 Coríntios, voltemos lá, 6, do 4 a 10. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as formas e em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristeza, em açoite, prisões e tumultos, em trabalho árduo, noite sem dormir e em jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus. Como é difícil. Com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecido, apesar de bem conhecido, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecido,
mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muito. Nada tendo, mas muito profundo. Aleluia. Vivemos como que nada tem, mas possuímos tudo porque sabemos que quando Deus, lá no trono, fez uma promessa na minha e na sua vida, por mais que não estejamos vendo, mas sabemos que lá no céu já é. Nada temos. E quando Deus te fez uma promessa, teu pé não pisou ainda, mas tu já é dono da promessa. Glória a Como Deus. nada tendo, mas sabemos que somos donos de tudo. A terceira lista está lá, 2 Coríntios 11, do 23 ao 31. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai, Senhor Jesus, é bendito para sempre. E Ele sabe que eu não estou mentindo. Aleluia. Glória a Deus. Além dessa lista tão grande, tão grande, tão grande, ainda tem a quarta, não acabou por aí, que está bem pertinho, em 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, a fim de... Irmãos, eu me pego pensando, se na primeira, segunda, na terceira lista, ele já amarrou tudo isso, que poderia ser esse espinho na carne ainda? E ele orou a Deus, pedindo a Deus que Deus tirasse. Ele disse, me pego pensando o que seria esse espinho na carne, presbítero. É que a teologia diz que é esse espinho na carne. É que a ciência diz que é esse espinho na carne. Porque um dia desse, não, eu fazia alguma coisa assim no chão, entrou um espinho no meu pé, eu não conseguia nem andar. Imagine o tamanho do espinho da carne dele, o quanto não atormentava de dia e de noite para se assemelhar a Satanás esbofeteando ele e Deus falar que ele ia tirar. O espinho da carne não era fome, o espinho da carne não era nudez, o espinho da carne não era dormir, ficar sem dormir. O senhor pode continuar ficando sem dormir um pouquinho. O espinho da carne não era o trabalho árduo. O espinho da carne não era ser esbofeteado, não era passar por açoite. O espinho da carne não era passar por privações.
que reclamo eu?